Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar do amor desse Deus para conosco. Você já ouviu falar da festa do Purim? Olha, eu sei, você não é um judeu, mas de repente você tem um judeu e está nos ouvindo aí no canal. Mas nós somos cristãos aqui na maioria, e nós cristãos nós celebramos a festa da Páscoa, que é a salvação que todos nós temos em Cristo Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou para a salvação de todo aquele que nele crer. Mas eu quero falar do Purim. É interessante essa festa, o porquê dela. E para isso nós vamos lá na Palavra de Deus, no livro de Esther, lá no Antigo Testamento, e para ver o porquê dessa festa. Tudo bem? Abra aí a sua Bíblia e vamos meditar juntos na Palavra de Deus. O livro de Esther é um livro curto, dá para você ler, uma história muito linda, onde o povo judeu, eles estavam ainda no final de um cativeiro, não é? Um cativeiro que começou em Babilônia, depois eles foram a Babilônia, né? O rei Nabucodonosor, os seus sucessores, eles foram, o reino dele foi tomado, né, pelos persas. Então nós vemos agora, já no final desse cativeiro de 70 anos, como disse o profeta Jeremias, que era necessário o povo passar por esse momento, um momento de aprendizado, não é? Então nós vemos no livro de Esther, onde o povo de Deus, mesmo no cativeiro, eles estavam gozando ali de certa liberdade. Como eu já disse, era o final do cativeiro. Nesse momento do livro de Esther, muitos dos judeus já haviam retornado para Jerusalém. Li o livro de Neemias, o livro de Esdras, narra esta história onde o rei Ciro ele permite então o retorno do povo de Deus, dos judeus, para Jerusalém. É o fim do cativeiro. Mas muitos judeus ainda ficaram nos territórios persas. Pois bem, como eu disse, eles ali prosperaram. E a rainha Esther, ela era uma judia, não é? E ela tinha um tio chamado Mardoqueu. E Mardoqueu, ele era uma pessoa muito conhecedora da palavra. Nós não sabemos se ele nasceu no cativeiro, é bem provável que não. Esther sim, mas ele já veio, né? Ele foi levado cativo de Jerusalém, era uma pessoa de mais idade. Então ele conhecia Jerusalém, e ele foi para o cativeiro, mas chega um momento que ele cria uma certa inimizade com um dos segundo rei, vamos dizer assim, é um primeiro-ministro do rei Xerxes, que casou-se com Esther. Então o tio dela, eles não se davam muito bem, porque esse Naamã, que era o primeiro-ministro, vamos dizer assim, ele queria que as pessoas, inclusive os povos judeus, tinham muitos estrangeiros ali no território deles, mas se curvassem, prestassem reverências para Ramã. E esse Mardoqueu, que era tio, não é, de Esther, ele não fazia isto. Ele era um servo de Deus, ele não se prostrava, ele não adorava nenhuma outra pessoa que não fosse o Deus de Israel. E isso criou ali uma intriga, uma raiva, uma briga muito grande. Então esse Naamã, ele instituiu um dia de morte. Instituindo o dia de morte, quando Mardoqueu fica sabendo disso, está ali narrado no capítulo 4, capítulo 3, nós vemos então ele rasgando as suas vestes em humilhação a Deus, ele orou, ele clamou, ele prostrou ao Senhor por esse momento de grande luta, de grande perseguição. Todos os judeus em todos os territórios de Xerxes, e era um território muito grande, a palavra de Deus diz que ia da Índia até a Etiópia, eram 127 províncias, então era uma extensão geográfica muito grande, então tinha muito povo judeu ali e todos eles seriam mortos. E vale lembrar que ali em Jerusalém ainda era região também de Xerxes, então todos aqueles que estavam em Jerusalém também morreriam, todos iriam morrer. Olha que coisa. Então eles se prostraram em oração. Mardoqueu ele deixou isso, levou ao conhecimento da rainha Esther. A rainha Esther estava confinada, não é?
ali no harém das mulheres de Xerxes. Já havia alguns dias que Xerxes não a chamava, porque era o costume, né? O rei ele que chamava a mulher que ele queria para ter o seu relacionamento. Então Rainha Esther estava meio que esquecida nesse momento. Então, quando ela ficou sabendo que ia acontecer isso, e o rei Xerxes não sabia que ela era uma judia, ele não sabia. Então ela também iria morrer. O que ela faz? Ela pede para que todos os povos, todos os judeus, a mando de Mardoqueu, que eles entrassem em jejum, em oração por 3 dias. E ela e as suas servas fariam o mesmo, oração e jejum. Por quê? Para grande livramento, para o livramento de morte, porque foi instituído por Ramã e Xerxes um dia para que todos os judeus fossem mortos. Mas Deus reverteu toda a situação. O povo judeu pôde se defender. E devido a isto, esse grande livramento, eles não foram mortos, muito pelo contrário, as pessoas que tentaram matar os judeus, todos eles foram dissipados. Então foi instituída essa festa, a festa do Purim, que até hoje o povo judeu eles comemoram o grande livramento, a grande salvação que em terras estranhas Deus deu ao seu povo. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu e você, a palavra de Deus diz que eu e você, que está aí me ouvindo, todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias o inimigo, o adversário das nossas almas, ele quer roubar a nossa salvação, roubar a nossa alegria, mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Alegre o teu coração. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus você tem vida. Por isso que eu e você, nós não celebramos Purim, mas nós celebramos a Páscoa do Senhor, porque nós somos cristãos que creem na ressurreição de Jesus Cristo, e Ele morreu sim para nos salvar, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou. Por isto, em nome de Jesus, seja um salvo em Cristo, esteja nessa condição de salvo, porque até o último momento o inimigo vai estar tentando roubar essa salvação, mas eu e você precisamos persistir firmes no Senhor, firmes em Deus. Amém? Entregue o teu coração a Jesus. Confia nele e o demais ele tudo fará. Tenha fé, o Senhor Jesus ele te ama. Levanta as tuas mãos e receba Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.